grande erro é que a gente trata as interfaces, a gente olha para a interface do jeito errado. Né? As interfaces são conectores. São portas de conexão que você abre para que outros códigos sejam plugados no seu código. Então, é engraçado esse pensamento, né? A gente acha, como já existia essa dependência aqui do projeto de infraestrutura, parece natural que a dependência com a interface também vá para o projeto de infraestrutura. Mas não é assim que funciona. Porque desse jeito você tá enxergando a interface não como um conector, você está enxergando a interface como um provedor. Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que ajuda a entender, ou pelo menos a visualizar. Eu tenho aqui um equipamentozinho de áudio. Esse cara aqui é uma caixinha que recebe dados, é um amplificador, é um DAC, é uma placa de vídeo, praticamente, e ele executa algumas funções aqui para transmitir áudio. E olha só que interessante, ele é uma caixinha, tá vendo? Que ele tem algumas funcionalidades, tipo tem um botãozinho de volume aqui, ó, tá vendo? Tem alguns controles de menu aqui também. Mas se você prestar atenção nele, olha só, ele tem um monte de entradas e saídas. Essa aqui é a parte de trás, né? Aqui eu tenho uma saída RCA para mandar para caixas de som, tenho outras saídas aqui, eu tenho uma entrada ótica e uma entrada USB. Então eu consigo receber dados por aqui, eu consigo receber dados por aqui também, ou consigo sair, eu não lembro se essa porta é entrada e saída, sei lá. Mas veja que aqui eu tenho várias conexões. Essa anteninha aqui, por exemplo, é Bluetooth. Então ele serve também para receber dados via Bluetooth. Eu tenho aqui, ó, um buraquinho para conectar o fone. Então, a saída dele, ele oferece uma saída que se eu colocar um fone aqui, eu consigo ouvir a música. A própria entrada de energia também é um conector, tá vendo? Ele faz um monte de coisas internamente aqui, ó. E eu nem tô vendo direito o que tem dentro, né? Não dá para ver, é uma caixinha fechada. Agora ele tem várias interfaces para você se conectar com ele. Então, por exemplo, se eu quiser plugar aqui um computador para ouvir música, eu posso? Posso, porque eu tenho uma porta USB. E se eu pegar aqui USB-B, né? Se eu pegar um adaptador aqui USB-B, USB-A, eu consigo plugar no meu computador. Ou talvez USB-C, consigo plugar. Eu consigo fornecer dados aqui via celular? Eu consigo, porque se eu tiver uma saída USB-C com USB-B, eu consigo conectar o cabo aqui e conectar em qualquer celular. Eu consigo fazer a troca. A fonte de energia, ele vem com uma fonte, obviamente, né? Então, para fornecer energia para esse cara, eu plugo aqui nesse furinho aqui e coloco o cabo na tomada. Vou fornecer energia. Eu preciso usar exatamente a fonte que o vendedor me deu? Não. Eu posso substituir essa fonte por outra. E vai funcionar, desde que ela tenha as mesmas especificações técnicas. Então, voltagem, amperagem, sei lá o que tem aqui, se ele respeitar, ele funciona. Então, veja que se eu precisar trocar o computador para fornecer dados para esse cara, eu não preciso mudar a interface aqui. Ó. Eu não preciso abrir a caixinha e trocar o que tem dentro. Eu simplesmente plugo um negócio novo. Se eu quiser trocar de fonte, eu não preciso trocar o mecanismo interno dele. Eu simplesmente troco a minha fonte. O seu código é a mesma coisa. Se você colocar a sua interface do lado do fornecedor, você vai ser obrigado sempre a alterar o código que implementa. Esse é o grande erro. E como eu disse, o teste ele te mostra isso. Olha como fica esquisito. Várias vezes eu me questionei sobre isso e eu nunca me dava conta, assim, mas eu sempre achei esquisito. Por que eu tenho que ter essa referência aqui? É estranho ter essa referência. Porque aqui é o namespace que eu estou testando. Aqui é o resultado que ele gera. Está dentro do meu teste. Esse cara aqui é o quê? É uma dependência? Por que eu preciso de uma outra dependência? Se eu quisesse fazer um teste só desse cara, um projeto de teste só para ele, eu não conseguiria, porque eu tenho uma dependência externa aqui, ó. Então a gente plugou a dependência do lugar errado. Quando a gente fala sobre inversão de dependência, é sobre isso. Não é a infraestrutura que referenciaria o seu projeto de API.
Ou melhor, não é a API que referenciaria o projeto de infraestrutura. É o contrário. A infraestrutura deveria referenciar a API. Nossa, mas como que isso vai funcionar? É esquisito. Vamos ver um exemplo aqui, ó, que eu já deixei pronto. Mesmo esquema, ó, tem aqui o projeto de infranova com o WCF Client. Eu criei um projeto apartado aqui, só para não misturar. Eu não vou entrar no mérito aqui se você tem que criar projeto separado ou não, como você tem que estruturar a sua solution, porque é uma outra discussão. Só vou te dar um exemplo aqui isolado que é para você entender. Então, eu criei aqui, ó, separei um projeto application. Então, eu simplesmente copiei o código e troquei os namespaces, tá vendo? E agora aqui ele é application, antes era API.application, né? Agora é só application diretamente. E agora olha só, dentro desse projeto de applications, eu coloquei minha classe de fluxo e as minhas interfaces eu coloquei nesse namespace connectors aqui, ó. Então são conectores. Ou seja, é a mesma coisa disso aqui, ó. Eu estou criando um código com conectores, padrões, para você se plugar no meu código. Se você quiser se plugar, você implementa o meu conector. Então a dependência ela se inverte. Quem está dando o conector é o consumidor. O consumidor diz: se você quiser implementar o obter cliente, você precisa seguir essa interface. A direção da dependência ela muda. Então é por isso que a gente diz que é uma inversão de dependências. Então aqui nesse caso aqui, ó, se eu quiser fazer essa mesma implementação aqui, ó, de incluir reserva command handler, eu tenho que fazer o meu projeto infranova. Deixa eu ver se tá sem dependências aqui, né? Eu preciso fazer ele implementar a outra interface. Então eu posso simplesmente... eu vou trocar aqui, ó, o nome para a gente não se confundir, né? E vou colocar aqui, ó, e consulta cliente. Cliente consulta. Pronto. E cliente consulta, que até faz mais sentido, talvez, né? E aí já troco aqui, ó. E agora olha só, até o nome da coisa fica melhor, né? Ele deixa de ter a conotação de ser uma API ou de não ser. Ele passa a ser realmente um conector. Então, a consulta de cliente. De onde vem a consulta de cliente? Eu não sei de onde vem a consulta de cliente. Alguém implementa e me dá o dado. É o que eu quero. Então, quando eu abro essa interface desse jeito, ó, olha só como o código ele fica... Ele tá igualzinho do jeito que tá, mas ele começou a ficar mais conciso. Então, ele deixou de chamar cliente API client aqui, que é uma conotação de um cliente de API, e passa a ser simplesmente cliente consulta. E eu só quero obter cliente. Para poder fazer essa implementação agora, a gente vem aqui no nosso projeto infranova, e aqui, cliente WCF Client, eu posso simplesmente, eu vou até deixar a interface aí, eu posso simplesmente vir aqui e implementar cliente consulta, eu adiciono a referência aqui, ó, add reference, application. Agora eu dou um use e meu código funciona. Então agora eu tenho uma dependência que está com sentido invertido. Lembra que eu tinha aqui o projeto de API, que é onde está o incluir reserva, né? Ou seja, a classe incluir reserva command handler. Ela dependia da infraestrutura e agora é o contrário. A minha classe nova de infraestrutura é que depende do lugar onde está o incluir reserva command handler. Então, a dependência foi invertida. Esse é o sentido da palavra, do termo inversão de dependência. Não é que a minha classe de negócio depende das outras. Ele não depende das outras classes. Ele tem que ser independente. Como está aqui no nosso e-cliente consulta. E aí, ó, olha só que interessante. Eu tenho já uma classe de teste. Falei que várias dessas coisas eu aprendi com teste. Olha só que interessante. Aqui, se eu fizer alteração, mesmo teste, só que agora eu estou testando a minha outra classe de reserva, que é
a classe nova lá, né? Do meu projeto application aqui, ó. Cadê aqui? Vamos ver aqui, ó. Então, que abre aqui e cliente consulta, né? Incluir reserva command handler, é o mesmo nome, só que é a outra classe que a gente criou. E olha só, agora eu troco aqui a dependência, ó, porque eu troquei de nome, né? Mas olha a diferença que está aqui, ó. O meu teste agora, ele não tem dependência externa. Por quê? Porque a dependência foi invertida. Ou seja, agora o meu consumidor, que é a classe incluir reserva command handler, ela oferece um conector. Então, a dependência, agora a interface, ela está do lado de quem consome a dependência, e não de quem fornece o dado.